Eu sou Paty Wolff, artista visual, escritora, ilustradora. Me formei em Geografia e mestrado em Geografia, mas atuo com pesquisas artísticas, sobre decolonização, de como é visto o corpo negro no mundo, a partir do meu próprio corpo. Eu acredito que na própria geografia eu tive uma professora, vou falar professores e professoras, mas uma em especial que falava que eu podia ser o que eu quisesse. E assim, nesses grupos de pesquisa, crítica, de uma geografia, eu venho de uma geografia crítica do mundo, e eu abordo isso na minha arte. Então, por muito tempo, eu achei que eu estava, até me disseram que eu tinha perdido 7 anos da minha vida estudando geografia, mas não, eu estava me preparando para ser a artista que eu sou hoje. A forma como eu vejo a arte, hoje em dia, eu faria tudo novamente, faria geografia, porque eu adoro esse olhar, que a geografia me trouxe. O caminho de ser artista foi uma crise, no final do mestrado, uma crise existencial. Acho que o mestrado é toda uma tensão, é toda uma carga que eu acho que eu me deparei. O que será de mim depois? Eu vou para uma sala de aula, eu vou para um escritório de geografia. Eu acho que naquele momento eu não sabia para onde ir. E na arte eu me encontrei, porque eu encontrei aquela Paty que desenhava, que pintava, e aí tudo foi acontecendo. Tudo que eu conseguia ter, até porque era sonho ter aqueles materiais, aqueles lápis assim, de 34 cores, 40 e poucas cores, 60 e poucas cores, aquilo era um sonho, de ter. Então eu também não tinha muitos recursos, muitos materiais. Então eu acredito que a Paty criança era assim, até mais criativa no sentido do material limitado, conseguir fazer assim, muita coisa até, de muita criação. Então eu sempre, hoje em dia, tento lembrar daquela Paty criativa. Eu falo, não, o que a Paty criança faria com esses materiais? Então eu também sempre assim, fico pensando nisso, Na vida a gente segue vários caminhos, que não vem com manual, de onde você vai percorrer. E aí eu encontrei aqui no Sesc o Ateliê Livre, e aí comecei a fazer com saudoso Benedito Nunes, comecei a fazer pinturas e amadurecer, E com o Júnior Fontinelli eu também fiz esculturas, porque eu também trabalho, com a cerâmica. E aí eu me encantei, com a cerâmica. E aí amadureci toda a pintura, descobri esse lado de pintar figurativo, então assim, de pintar pessoas. Eu adoro cada semblante, cada rosto. Eu gosto de observar muito, as pessoas, as diferenças de rosto, de formatos. Eu assim, é o meu mundo encantado de desenhar pessoas. Eu gosto muito de narrar, Então tanto a narrativa de imagem, como a narrativa de histórias sobre pessoas. Eu sou muito inquieta na questão da experimentação. E quando eu estava aqui no ateliê, produzindo, experimentando, ainda sendo aluna, eu comecei a receber convites. Então eu comecei a receber essas possibilidades de estar mostrando o meu trabalho para o mundo, e aqui em Cuiabá. E aí, quando eu me vi, eu estava no meio dos artistas, sendo artista, apresentando minhas esculturas, as minhas pinturas, sendo convidada para pintar mural, e assim, aceitando desafios. Então, eu passei a aceitar esses desafios, de mostrar, e que assim, eu curto bastante, porque eu sempre curti desenhar do pequenininho para o grande. Então sempre fiz esses exercícios que acabaram me levando para isso, e para a escrita também um pouco depois, Até por conta da trajetória, uma menina negra da periferia que vem de escola pública, nunca foi fomentado o sonho de ser artista. Desde criança eu faço arte, mas eu nunca pensei em ser artista.
por conta da realidade e de pensar em ter outras profissões que trouxessem dinheiro, que trouxessem a sustentação, né, da vida, economicamente falando. Ser artista era algo como um hobby de pessoas que têm dinheiro, então não era um sonho. E quando eu me vejo artista, que eu me vejo e vejo a arte como uma possibilidade, sim, né, econômica, até mesmo de emancipação, na questão pessoal, de entendimento do mundo, e de economia também, porque quando a gente fala de arte, a gente fala também de economia. Mas quando eu pude entender isso, foi assim algo maravilhoso. Eu entendi que ser artista podia ser a minha profissão. Eu lancei, né, meus 2 livros, Como Pássaros no Céu de Aruanda, que é meu primeiro filhote, que foi fruto, né, do prêmio do edital Estevão de Mendonça. E logo depois eu lancei também o Tessitura, que foi fomentado pela Lei Aldir Blanc em Cuiabá. Então foi um ano de me encontrar também na escrita, então de uma escritora revelação, que até então eu também desconhecia essa parte que pudesse ganhar o mundo com publicações, né? Então uma parte que pudesse ser publicada, porque eu também escrevia desde criança, diário, né? Quando adolescente, sempre a escrita estava ali, mas não vislumbrando ser uma escritora, né? E quando esse livro chega ao mundo, Como Pássaros no Céu de Aruanda, é como se fosse uma porta de entrada para esse mundo da literatura. E aí e aí esse livro também em 2021, na verdade, aí adentra, né, 2022, sendo finalista do Prêmio Jabuti, né? Então que a gente tem essa premiação importante, né, nacionalmente falando. Então um livro que é o primeiro, né, de uma escritora de Mato Grosso, né, e a gente sabe da periferia no sentido cultural, né, no Brasil, né, a gente sabe do quão longe a gente está dos grandes centros, e aí ganha esse mundo nacionalmente falando, né, um livro de contos produzido e editado aqui em Cuiabá, né, pela editora Entre Linhas. Então foi assim uma felicidade imensa. E aí também vem trabalhos como ilustradora, né? Então em 2021 também é uma arte que amadurece, e aí também eu me sinto também eu mesma nesse amadurecimento do que eu penso sobre a arte, do que eu penso sobre mim, da construção da minha negritude. Então eu acho que vem tudo junto e como um grande salto de amadurecimento, né? Então minhas pinturas também ganham um grande amadurecimento, um novo suporte que é o papelão. Então também participo do Salão Jovem Arte, né, com esse suporte, com uma técnica de esculpir no papelão com estilete. Então uma técnica até então não vou dizer que não exista, né, mas existe, mas muito pouco aplicado à arte, né, que é esse processo de recortar o papelão com estilete, fazer desenhos. Então, uma técnica que ainda não se vê, né? Então, eu acho que também isso trouxe um grande salto e uma grande visibilidade para o meu trabalho, né? E aí eu ganhei também, vamos dizer, nacionalmente, ganhei assim, outras exposições. Minha arte ganhou caminho para outras exposições, como o primeiro Circuito Nacional de Arte Latino-Americana em Porto Alegre, em São Paulo, no Paço das Artes também, no Itaú Cultural. Então também fiz parte de um coletivo aqui de Cuiabá, que a gente fez uma grande obra coletiva. Então, a partir de 2021, meu trabalho ganha o mundo literário e ganha também algumas exposições nacionais, né? Ganha essa projeção nacional. Essa primeira sílaba do tessitura, ele é uma palavra indígena que significa o caminho dos fios, o encontro dos fios. E aí tessitura para nós, no português, é isso, né? Então essa grande trama,
essa grande tessitura, uma grande história que acontece, e é uma história, é uma geohistória verídica que aconteceu, né, com o povo Nambiquara e infelizmente com a maioria dos nossos povos indígenas, para não dizer todos os povos, sobre a questão da violência, né, com que é esse contato com os não indígenas, e é fruto de uma leitura do livro da professora Ana Maria Ribeiro, que é Os Senhores da Memória, onde ela morou muitos anos com o povo Nambiquara do Cerrado, e ela traz esse relato de vida, né, de como foi chegando esses grandes movimentos, né, o movimento dos seringueiros, o movimento da chegada da BR-364, e como tudo isso foi trazendo grandes impactos. E é um livro denso, um livro acadêmico, em que nasce primeiro a ilustração. Nesse, nasceu a ilustração primeiramente, uma grande trama, né, que no final do livro tem, e eu deixei engavetado porque eu ia participar de um concurso de ilustração, mas não participei, e ficou engavetado essa imagem. Anos depois da escrita Como Pássaros do Céu de Aruanda, me veio o texto, então, para essa imagem, e eu pensei, gente, pode ser um livro infantil, um livro infanto-juvenil. E veio em forma de poesia toda essa trama, toda essa história triste, mas que eu pudesse passar uma linguagem mais acessível a um público mais infantil. E aí veio o texto poético sobre todo esse contato, e nasceu a tessitura de uma imagem e aí sim de uma poesia. Acho que a única poesia que eu tenho escrita é o livro Tessitura. Quando o livro foi selecionado para ser publicado, foi uma felicidade imensa, né, de o meu livro ganhar o mundo. E eu, como eu já vinha, existe a parte primeiramente pintora, né, eu falei, gente, eu tenho que ilustrar o meu primeiro livro. E foi daí que eu mesma quis fazer esse exercício. Eu já tinha ilustrado um livro, mas tinha sido anos anteriores, e de um outro tipo de construção narrativa que eu tinha, visualmente falando. E agora, com uma nova perspectiva, com um novo traço, eu iria ilustrar o meu próprio livro. Foi muito bacana a experiência. Eu queria que as ilustrações fossem textos à parte, então são textos visualmente falando que fazem parte do livro, né? Principalmente o Como Pássaros no Céu de Aruanda, né? Que são retratos, né? Então eu queria isso, e aí é muito legal, porque eu mesma sei da escrita das histórias e pude também representá-las também em narrativas visuais, né, em imagens. Eu gosto da troca. Eu acho que eu aprendi muito com o Benedito Nunes isso, né, dessa partilha, esse ser artista professor, né, ser uma artista professora. Eu tenho gostado muito de partilhar, seja, né, na pintura, no desenho, na cerâmica, na própria escrita. E tenho atuado em vários lugares, no meu próprio ateliê, então tem sido assim, momentos muito, muito ricos de troca. Eu gosto muito dessa partilha. No processo de escrita, eu estava totalmente mergulhada no processo. Eu nem imaginava, eu nem sabia o que eu estava escrevendo, se era contos, se eram narrativas. Claro, eu sabia que não era poesia, mas foi uma escrita muito intuitiva, e eu não venho de nenhum curso, de nada da literatura, então foi algo assim, muito de intuição, e depois entender o que eu estava escrevendo. Hoje sim que eu fui procurar cursos, que eu sei os caminhos que eu quero seguir com a literatura, mas no momento que eu estava escrevendo Como Pássaros no Céu de Aruanda, foi algo assim muito... porque foi no período que eu não conseguia nem pintar, nem esculpir, que foi o período de puerpério que eu estava vivendo, né, quando o nascimento
no meu filho Léo. E naquele momento tinha que desaguar as criações. E aí elas desaguaram em escrita. E aí e naqueles momentos eu não pensava realmente na imagem, né? Foi assim, um processo muito depois e de entender quando ele ganhou o mundo, né? De entender que o livro ganhou vida, né? Que ia ser publicado. Bom, eu tive a felicidade de defender a minha candidatura para o Arte da Palavra e acredito que essa trajetória que eu tenho, essa pequena trajetória, mas uma feliz trajetória, né, de premiações e de ser finalista, né, em premiações, eu acredito que também me fizeram chegar nesse cenário de representar, né, essa escrita produzida em Mato Grosso, e de circular por esses estados, né, no nosso Brasil. Eu já tive a felicidade de circular pelo nosso estado, né, em anos anteriores, e agora, então, a escrita também, né, vai chegar em outros estados, né, e acho que vai ser super bacana, por conta até de já ter assim, uma aproximação da escritora que vai circular comigo, a gente já está, né, trocando ideias. Eu acredito que vai ser muito legal a partilha e a troca, né? Já estou ansiosa. Bom, então, desde 2015, né, essa troca com o SESC, de ter participado então, do Ateliê Livre e de, posteriormente, também ministrar cursos, oficinas aqui no SESC e de ter recebido o convite para fazer um mural, né, ali no hall de entrada, que foi muito bacana, né, sobre ser matogrossense, né, sobre tudo que representava, né, o nosso Mato Grosso. E aí, quando eu falo isso, né, uma matogrossense de coração que eu sou, de toda essa cultura, né, de toda a riqueza cultural, artística, de biomas e de fauna e de flora que Mato Grosso tem, né? Então, assim, foi muito bacana também esses trabalhos que o SESC também me proporciona de ter essa troca. Acho que é muito bacana e assim, a importância do SESC que a gente tem também em Cuiabá, em Mato Grosso, como esse lugar, né, de potência, né, cultural, artística, onde faz e acontece também a arte aqui em Cuiabá. Bom, na escrita eu tenho muita vontade de fazer roteiros para o audiovisual, e na pintura ou na cerâmica, né, dessa arte que eu faço, tenho muita vontade de fazer a minha primeira exposição solo, que eu ainda não fiz. Então acredito que é um projeto de futuro, fazer essa exposição solo e continuar, né, na escrita, trabalhando, amadurecendo os processos artísticos e os fazeres. Tenho vontade de fazer residências artísticas, porque gosto muito, né, da troca, da partilha. Eu acredito que é um caminho também de possibilidade. A arte é a única coisa que me tira a fome. Eu acordo cedinho e já vou produzir. Ou seja, no computador para escrita, ou já como alguma coisa rapidinho e vou para o ateliê. Quando o ateliê era em casa, eu já corria sentar na cadeira e produzir. Eu já ia comer, já ia ser 10 horas da manhã. Então, assim, arte para mim é onde eu me expresso, é o lugar que eu converso com as pessoas, que eu converso com o mundo, é o lugar que eu chamo as pessoas para conversar. Então, tudo que eu produzo, tudo que sai de mim e que chega para o mundo, não me pertence mais também, e eu sei disso, porque quando chega no outro, o outro vai ter um olhar, vai ter uma perspectiva de tudo que viveu, e vai trazer, e vai, né, afetá-lo ou afetá-la de uma forma que eu não sei, né? Eu não tenho esse domínio, e é muito legal, né? Porque vai ser um diálogo. Ou não, às vezes a pessoa não vai querer um diálogo, mas eu vou estar ali conversando, né? Vai ser a minha forma de expressão no mundo.
busco na dança? Eu não sei. Meu nome é Montana Morimã, sou bailarina, coreógrafa, maquiadora, designer de moda e faço de tudo um pouquinho também na área do artesanato. Dou aula de dança do ventre. Eu comecei a dança com 7 anos de idade, bem pequena. Tentei fazer um pouco do balé, mas eu gostava mesmo do folclore, do brilho e saber um pouco mais da história. Eu acho que meu corpo se adaptou à minha imagem também, um pouco meu rosto lembra um pouco os deuses indianos e ficou muito grudado, muito forte em mim a fusão indiana. Com uns, acho que 17, 18, eu entrei no mundo dos filmes indianos, os Bollywoods. E aí eu comecei a estudar muito pela internet. Na dança indiana, ela é estudada através como se fosse óperas, né, que existem na cultura deles. E eu não aprendi isso, eu não tive a oportunidade de ir para fora estudar. Então a fusão, ele vem de tudo do que eu já fiz, que é a dança flamenca, a dança do ventre, a dança cigana, um pouco do nosso folclore aqui, o cururu e siriri. Eu trouxe a fusão indiana com um pouco do que eu estudei da dança indiana mesmo. E eu acho que isso deixou, como se eu posso dizer, o enquadramento da minha dança de mãos, rosto, expressão e um pouco do equilíbrio do tronco, assim. Eu acho que é um pouco também do que vem da sintonia na hora que eu tô dançando. Essa é a fusão indiana Montana. Eu amo a dança, eu acho que a dança ela me ajuda a procurar sonhos, a entender todas as fases da Montana, que agora já estou ficando um pouco madura, tava verde, brincadeira. Então assim, a dança eu acho que ela sempre tá ali me buscando, tipo, Montana, vem cá, você precisa aprender isso, isso e isso. E a vida sempre é aprendizado. Então a dança, eu não sei responder certinho o que ela é para mim. Eu quero encontrar mais mulheres reais, digo, tamanho, gordura, gorda, às vezes com suas limitações, mas que elas se encontrem e se aceite e é feliz, dançando. Então, sou a Juliana Segovia, eu sou formada em comunicação pela UFMT, né, habilitação radialismo. Sou mestre em estudos de cultura contemporânea pela UFMT também e sou membra, fundadora e atuante do coletivo audiovisual Negro Quariterê, aqui da cidade de Cuiabá, do estado de Mato Grosso. Então, assim, falando realmente de uma parte mais prática, eu comecei no audiovisual depois de formada, assim. Obviamente que, né, no curso a gente tem acesso à instrumentalização no sentido de, né, manipular a câmera ou aprender uma edição, né?
O curso tem essa parte prática, né? O curso de rádio e TV. Só que, de fato, quando eu comecei foi a partir do momento que eu comecei a me relacionar com pessoas do cenário artístico, fundamentalmente musical, e eu comecei a produzir alguns vídeos teaser para divulgar o show de algumas pessoas que eu conheço da cidade e que eu me relacionava na época, como da Estela Seregati, do Ebinho Cardoso. Então, a gente queria divulgar tipo, um show e aí a gente fazia Vídeos Convite, o nome. E aí a minha amiga Carol Barros, que é uma produtora cultural aqui do estado, ela falou assim, Ju, poxa, você tem um olhar legal, você tem um olhar bacana, né? Por que você não dá continuidade nisso, já que você também é formada nisso, né? Que é esse suposto aval profissional que a gente recebe, né? E com esse incentivo, porque a gente, né, pensando nessa condição do ser mulher, né, de ser mulher negra, nessa época nem tinha essa dimensão da racialidade, né, nem a dimensão da discussão do gênero, mas hoje eu entendo que eu não tinha toda essa proposição e autoestima para acreditar que eu era capaz. E com esse incentivo de pessoas que eu gosto, que eu tenho afeto, falando que eu tinha ali um potencial, eu comecei a desenvolver, né, arriscar na fotografia still, a fotografia estática primeiro, e fazendo vídeos, né, só que de maneira sempre experimental e ainda não inserida nesse mercado de trabalho. Então, quando eu começo a colocar tudo isso que eu produzo através do meu olhar nas redes sociais, então a rede social ela é impulsionadora para quem trabalha, né, com meio artístico, audiovisual, porque acaba sendo uma vitrine daquilo que a gente produz, eu comecei a ser a chamada para projetos. E principalmente projetos que envolvem cultura e arte, vamos dizer assim, né? Não necessariamente esse mercado publicitário ou de, enfim, que a gente tem estabelecido aqui também na cidade de Cuiabá. Então, já de cara, eu entrei para esse nicho de projetos culturais, artísticos, tanto que eu fiz parte de uma equipe que registrou uma comunidade quilombola, na época, de Lagoinha de Baixo e de Cima, então eu fiz todo o registro fotográfico em vídeo. Isso virou vários produtos, né, que circulou como exibição, enfim, dessas fotografias. E a partir disso, o SESC também olha para essa produção que eu estava, né, realizando com parcerias com o UFMT, enfim, com esses projetos acadêmicos também. E me convida para começar a desenvolver experimentos audiovisuais relacionados a alguns projetos que ocorriam aqui, que ainda tem, né? Que é como o Palco Giratório, o Overdose, como que é o nome? Aldeia Guaná, enfim, o Seminário de Políticas Culturais. Aí eu comecei a desenvolver para o SESC. Então o SESC ele é também esse propulsor do acreditar em mim, né, de acreditar no meu olhar, de impulsionar a minha autoestima e também um propulsor da minha inserção nesse mercado de trabalho, porque a partir daí eu começo a ter uma renda com audiovisual e assim se deu o início, vamos dizer, né? Então, tudo isso para dizer que o nicho do qual eu me estabeleci é esse nicho que envolve projetos, né? Projetos artísticos, culturais, e não esse outro caminho que a maioria das pessoas que se envolvem com o audiovisual na cidade de Cuiabá partem, que costumam, as pessoas formam, né, na universidade e costumam ir direto para o cenário publicitário, né? Enfim, mas eu também trabalhei no mercado publicitário, porque eu trabalhei ao longo de um ano numa produtora como editora de vídeos e eu já tinha essa experiência então aí com captação de imagens, né, com fotografia e aprimorei uma outra coisa que eu gostaria de trabalhar, que é a edição, né? Então eu queria eu queria desenvolver os meus projetos com o meu olhar, com a minha fotografia e ao mesmo tempo ser capaz de montar e editar aquilo que eu estava produzindo. Então eu fui traçando também a minha trajetória profissional para poder me desenvolver naquilo que eu queria utilizar como ferramenta para desenvolver os meus projetos, assim, que eu encabeçasse, que eu liderasse, né?
o coletivo Quariterê ele foi também um outro ponto de impulsionar essa dimensão da construção do meu percurso profissional. E por quê? Porque o coletivo, assim, é importante falar que ele nasce no ano de 2017 e são vários realizadores do audiovisual negros, né, negres, homens e mulheres negros e negras, e que se reúnem aí para poder apresentar para a sociedade cuiabana, matogrossense, que existe aí uma gama, um grupo de pessoas que trabalham com audiovisual, né? Então essa era uma necessidade, né? A gente teve que se reunir para ter que mostrar que isso acontecia na cidade, que essas pessoas existiam. Então a gente se reúne para fazer esse coletivo, a gente funda esse coletivo em 2017 com intenção de realizar inúmeras ações, como Mostra de Cinema Negro de Mato Grosso, que a gente está indo para a 7ª edição, sessão Afrocine, que a gente realizou ao longo de 3 anos, sessões itinerantes, só que a gente também tinha o objetivo de fazer produções audiovisuais, enquanto um grupo de pessoas negras realizando cinema, né? E aí, em 2019, o grupo coloca vários roteiros para serem votados, porque a gente tem muitas pessoas no grupo que são roteiristas também. E dos roteiros votados foi o meu, que é um curta que chama A Velhice Ilumina o Vento. Então a gente empreende de maneira colaborativa a realizar esse curta-metragem. Então é uma equipe majoritariamente negra que realiza esse curta no ano de 2019. E é legal falar que esse curta ele foi premiado pelo Itaú Muscultural, então ele vira também aí uma grande conquista nossa de maneira coletiva. E ele é importante para mim, pessoalmente, assim, tanto o curta quanto o coletivo, porque foi a primeira vez que eu estive na função de direção de uma ficção, né? Eu já tinha dirigido documentários experimentais, assim, curtinhas experimentais, mas nunca tinha dirigido uma ficção. E a experiência de dirigir a ficção é uma outra experiência, assim, na dimensão de equipe, na dimensão de formação de departamento, de lidar com um grupo de pessoas maior, enfim. Então, é uma relação, uma experiência muito intensa, né, que a gente vivencia ao fazer uma ficção, assim, na minha forma de ver. Então, foi muito importante o coletivo, porque a gente reuniu essas forças, né? Eu estava falando de autoestima, então você junta várias pessoas que acreditam em si, né? E que botam fé mesmo, né? Essa fé não religiosa, né? Essa crença daquilo que a gente é capaz de fazer. E eu me senti capaz nesse lugar de ocupar essa função, né, de direção. Que é também um lugar que as mulheres ocupam muito pouco no Brasil, né? Obviamente a gente está em um outro momento, que a gente tem mais mulheres diretoras, né? Tanto em Cuiabá quanto em Mato Grosso, Brasil. Porém a gente sabe que ainda é um número não vamos dizer, não é um espaço ocupado de maneira igualitária, né? Assim como a gente quer que mulheres ocupem, homens e mulheres negras ocupem, pessoas LGBTQIA+ ocupem. Indígenas, enfim. Então a gente se fortaleceu nessa dimensão de apoiar um ao outro. Então o coletivo ele é fundamental mesmo nessa perspectiva de dar esse impulsionamento de um outro passo, assim. Ele é um divisor de águas mesmo. Porque a partir dessa realização que a Velhice Ilumina o Vento, eu começo a acreditar que eu sou capaz de dirigir outros curtas-metragens, como aconteceu. E é muito nesse lugar, né, da gente se inspirar mesmo, né? De imaginar uma cuiabana, uma jovem cuiabana que cursa um curso de cinema, né? Que está no início e olha, sei lá, olha para Juliana Segovia, olha para Karine Queiroz, olha para Juliana Curvo, olha para Juliana Capilé, olha para Isabela Ferreira, olha, enfim, para tantas mulheres que estão realizando, sabe? Empreendendo a direção e não falando que a gente tem a obrigação de estar nessa função, mas acreditar que é possível também estar ali, entendeu? Então, eu acho que o coletivo teve esse potencial inspirador para mim, e de maneira coletiva, e a gente tem esse potencial individual de inspirar também outras pessoas, né? Mas também nesse somatório de outras pessoas que acreditam que são capazes a partir
né, de ver ali representado alguém e, enfim, é isso. Então, minha relação com a Benedita ela foi protagonista do A Velhice Ilumina o Vento. Porque a ideia do curta era que fossem todas pessoas, homens e mulheres, atores e não atrizes. Porque eu lembro que na época eu estava assistindo filmes brasileiros que eu achava muito massa, que os diretores ou diretoras colocavam pessoas não atores e não atrizes para atuar, e eu achava muito legal esse poder de acessar outros universos, abrindo espaço para além de quem é um ator ou uma atriz profissional, sabe? Tanto é que a Benedita, nessa ideia de descentralizar o acesso também, né? Ela é uma mulher periférica, ela mora no bairro Jardim Passaredo, né? E o curta tinha como ideia que fosse uma mulher negra retinta, a protagonista. E aí a gente ficou, e que fosse idosa, né? Então a gente ficou, nossa, aqui em Cuiabá a gente não tem esse recorte dentro do cenário dos profissionais, né, da atuação, das artes cênicas, que tenha essa idade e que tenha essa cor de pele, essa tonalidade de pele que ela tem. Então a gente saiu em busca, né, como que a gente vai achar a pessoa tal, e Luísa mora no Tijucal, e é um bairro que faz divisa com Passaredo. E ela lembrou, ela falou que teve um insight, ela lembrou da Benedita, e falou, Ju, eu sei quem é a pessoa que você está falando. É ela, porque o curta traz essa mulher muito radiante, muito feliz, muito para cima, né? E aí ela mandou a foto da Benedita. Eu lembrei da Benedita que uma vez eu entrevistei ela para um outro projeto em 2016, não, 2015. E eu falei, nossa, eu lembro dessa mulher. Essa mulher, de fato, ela é inspiradora. Ela é uma mulher que vai se encaixar perfeitamente. E aí a Luísa avisou ela que a gente ia um encontro dela, foi eu e Maurício, que foi o produtor executivo do curta, conversar com ela. A gente contou a história do curta, a gente mal terminou a história de contar a história do curta para ela, ela falou, tô dentro, se vocês quiserem eu faço, vocês podem pedir para eu fazer qualquer coisa que vocês quiserem que eu vou fazer. Então já ali rolou uma conexão entre eu e a Benedita. A partir desse momento eu sabia que eu nunca mais iria me desvincular dela. Porque foi realmente uma conexão dessas que a gente, de afinidade, de afeto, de carinho, que a gente não tem palavras para explicar, assim, não é um raciocínio que a gente consegue exprimir em palavras, assim, né? Quando a gente vai falar dessa dimensão de um amor que se estabelece. E aí a Benedita, ela topou esse projeto e a partir daí ela vira aí uma membra também, vamos dizer, do coletivo Pariterê, porque em todas as produções que a gente realiza, que a gente já realizou, ela está envolvida de alguma maneira. E ela sempre estará, né? E diante dessa força, né, dessa energia que a Benedita transmite, de toda essa alegria de uma pessoa com essa trajetória que ela tem, porque ela é uma líder política do bairro Passaredo, ela já foi presidente do bairro há mais de 12 anos, ela é agente de saúde, enfim. Ela é mãe de 5 filhos, enfim, é uma história muito marcante, uma história muito interessante de vida. Eu pensei, poxa, eu acho que tem que falar sobre essa mulher em documentário, né? Trazer ela aí como uma personagem da vida real. E aí que surge a ideia de fazer um documentário sobre a Benedita. E falando especificamente da linguagem do documentário, primeiro que surgiu o edital Movimentar, né, que é um valor de baixo custo. Então, o Bendita, né, esse curta documentário, porque ele tem 17 minutos, ele foi financiado pelo Movimentar, mas R$5.000 é um valor muito pequeno para você realizar qualquer obra audiovisual. Então, foi uma equipe muito enxuta e também era um edital emergencial. Mas foi o suficiente para fazer com que a gente desse um start nessa ideia de fazer esse documentário. E aí, na época, antes de sair o edital, eu assisti o capítulo de uma série documental chamada My Love, um capítulo chamado Nissim e Jurema, que conta a história de um casal lésbico, negro, periférico, da favela do Rio de Janeiro. E é bem assim a trajetória, tipo, mostra o cotidiano da casa delas, mostra
elas indo até um terreno que elas querem construir uma casa, tipo um lugar mais bucólico, mais afastado, assim, para elas viverem a velhice delas. Mostra a relação com a religião de matriz africana, com Umbanda, que elas têm um terreiro tipo no terreno no piso de baixo da casa delas. E aí esse capítulo ele é todo feito dessa maneira ficcional, assim, porque é a vida delas. A direção é uma diretora que dirigiu esse capítulo, acompanha elas ao longo de um ano. Então esse capítulo ele é dividido por meses. E ela se insere dentro da casa dessas mulheres, mas pede para elas reproduzirem o próprio cotidiano. Então elas ficcionalizam a própria vida. E aí eu pensei essa mesma ideia para o Bendita. Então a referência é esse capítulo dessa série documental. E é a mesma coisa, aquilo que a Benedita está fazendo no Bendita, né, que mostra o cotidiano dela de uma maneira assim, que é um olhar, né, contemplativo. Você vê ela ali fumando o cigarro dela, você vê ela tomando um café, abraçando a netinha, ou curtindo com os amigos, ou dando um rolê no bairro. Ao longo disso tudo a gente vai ouvindo a voz dela falando sobre a vida, mas ela está ficcionalizando, o real dela. Então, falando mesmo da estrutura do documentário. E a ideia era trazer essa dimensão poética visual para essa existência, porque eu acredito que a Benedita é uma artista da vida. Antes mesmo de começar a atuar em qualquer curta que a gente está fazendo, ela já era uma artista e ela é uma poesia. Eu acho que a gente pensa muito no artista que está sobre o palco, mas a gente não pensa no artista que está fora do palco. Como que ele é na vida? Será que ele ou ela continua sendo essa poesia que manifesta quando está em apresentação ou apresentando uma obra, o que seja, né, que realizou? Então, eu acredito que existem pessoas que são artes ambulantes, vamos dizer, um suprassumo da arte, uma poesia que anda por aí, né? E Benedita ela tem esse potencial, ela é essa pessoa, e a gente só teve a felicidade de poder agora expressar essa poesia dela através do audiovisual, o que a gente tem feito, sabe? Mas para mim ela sempre foi uma artista, assim. Eu acho que pensar na arte descentralizada é você ter um ideal político de vida. E eu falo um ideal político de realmente você conseguir olhar para a sociedade e entender as estruturas que a atravessam, né? Se a gente não faz isso sem esse olhar, né, desse nível político e estrutural, tudo que a gente fizer, pode ser qualquer outra área do conhecimento, outra área profissional, a gente vai agir sem conseguir trazer essa bagagem de se entender enquanto condição de existência e corpo naquele meio que a gente perpassa, né? Seja profissional, enfim, familiar, de sociabilização. E eu estou falando isso para dizer que esse audiovisual que a gente propõe, ele traz essa dimensão do audiovisual também descentralizado. E você pensar algo descentralizado é você ter essa visão estrutural de sociedade, porque quando a gente fala de descentralização, a gente não tem como falar e não ver quem é que está nas periferias, né, do Brasil, né, falando Brasil. E quem são as pessoas que estão nas periferias? Quem são os trabalhadores desse país, né? E aí a gente está falando de uma população maioria negra, né, entre homens e mulheres, né? Então, a nossa proposta de trazer essas temáticas que abarcam essa dimensão da negritude, das mulheres negras, né? Das mulheres cis e travestis negras, da população negra periférica trabalhadora, mas não só periférica também, porque a gente tem que falar das pessoas que, por exemplo, o Aquijás, a melodia mesmo, ele traz como protagonista, não é um homem periférico, que é o João. O João, ele é um homem que é de uma camada média econômica, mas é para falar assim também, poxa, a gente está num país que as pessoas precisam acreditar que é possível também sair de uma condição de miserabilidade. E o audiovisual tem esse potencial de trazer também que é o chamado afrofuturismo, né? Que é a capacidade de sonhar. A gente precisa sonhar. A arte, ela tem ela é um instrumento de fazer sonhar. E sonhar é revolução. Então, quando a gente sonha, a gente é capaz de se movimentar para fazer o sonho acontecer. Então,
O nosso audiovisual é um audiovisual que tem essa potência nessa perspectiva do afrofuturismo do sonhar. Então, trazer pessoas desse recorte negro, feminino, LGBTQIA+, descentralizado, é utilizar o audiovisual como instrumento de construções de novos imaginários. Porque a gente sabe que no Brasil, o imaginário, a narrativa, o discurso que se perpetua, o discurso racista, o discurso machista, o discurso classista, ele se perpetua também através da construção do audiovisual. A gente sabe a potência que as novelas têm, né, para trazer uma conversa de botequim, para trazer uma conversa entre família, né? A gente sabe a potência que a novela, que o filme tem para levantar discussões. E então, quando a gente tem isso na cabeça, seja de maneira individual ou coletiva, a gente olha para a arte como um instrumento de alterar também a sociedade, sabe? Ou pelo menos de movimentar, provocar as pessoas a quererem sair da cadeira, ou quererem mudar as condições das coisas como estão, né, estabelecidas. Elas não são fixas. A gente não pode acreditar que está tudo fixo, sabe? Então, o audiovisual, nessa perspectiva, é isso, é vê-lo como esse instrumento de mudança de imaginário mesmo. E aí que é a importância de ter esses polos, né, difusores, né, de formação. A gente precisa ter lugares estabelecidos para a gente poder ir atrás de uma oficina, ir atrás de um curso. E aí a gente entra numa temática muito importante, porque assim, a gente não pode esquecer que o audiovisual, pensando nesse acesso, ele é ainda algo elitizado, né? A gente está falando de um espaço, de um cenário não só artístico, mas profissional. E isso envolve equipamentos, envolve formação, né, conhecimento do uso de equipamentos, envolve formação de gestão de equipe, enfim, a gente precisa ter um raciocínio aí que envolve um arcabouço de conhecimento. E quando a gente fala do acesso para isso, a gente está falando de um acesso que é muito dificultado, né? Você chegar numa universidade pública e fazer um curso de cinema, provavelmente é para quem teve um ensino que vai, né? Que bom que existem as cotas raciais, que vão permitir que pessoas negras adentrem, né, uma universidade pública. Mas a gente está falando de uma maioria uma maioria ainda branca e masculina que acessa esse conhecimento, que acessa essa instrumentalização, e eu estou falando de uma maioria branca, cis, hétero, herdeira. Então, o que eu estou querendo dizer é que o audiovisual, enquanto tanto esse mercado de trabalho quanto esse aspecto artístico, ele é elitizado, a gente não pode negar isso. E aí, a grande importância de espaços como o SESC, que eu tive acesso a inúmeras oficinas que não cobravam valores. Então, eu fiz um curso de edição, que era um módulo que durou 4 meses, com um professor que eu admiro muito, que foi o Wendel Veiga, que me indicou para uma produtora, que foi a primeira vez que eu trabalhei como editora de vídeos, uma produtora, e eu tive acesso a isso. Então, e houveram outras oficinas de audiovisual que complementaram. Eu fiz um curso, né? Eu fiz um curso de rádio e TV, e eu tive acesso lá também. Só que isso tudo complementou meu conhecimento. Então, eu acho que a existência de polos como o SESC, assim como essa difusão, e a importância disso como essa capacidade de formação, ela é fundamental. Eu não consigo falar da minha experiência profissional, artística, sem falar do SESC. O SESC é uma peça fundamental na minha existência mesmo, porque é uma instituição que acreditou em mim. Então, é um lugar que eu me sinto em casa quando venho aqui, né? Sempre, porque é um lugar que eu transitei. E é um desejo que continue oferecendo, né? E que as pessoas não tenham medo de vir até aqui, né? Porque a gente sempre falou, né, sobre essa capacidade de chegar aqui dentro e se sentir pertencente, né? Eu acho que a gente precisa aproximar as pessoas, né, a periferia desses espaços sociais, assim como o SESC, ou tudo aquilo, né, museus, e que essas pessoas consigam olhar que aquele lugar é dela também. Esses lugares de consumo, de vivência artística, sabe? É um espaço para todo mundo.